Então nós vamos por aqui. Aqueles que queiram participar conosco do Evangelho aqui na sala conosco, basta você digitar jitsi.org. Você pode escolher a opção acessar pelo próprio site ou instalar no celular, tá? E uma vez que você instala no celular ou você acessa diretamente do site, tem a opção lá, são 3, se eu não me engano, é a última. Então, depois que você for digitar a sala, você digita Deus, Jesus, Maria, os 3 juntos. Deus, Jesus, Maria. Nesses horários, de segunda a sexta, de 13h30, aqui na Suíça, né? No Brasil seria de 5h30, 17h30 às 18h30. De segunda a sexta, no Brasil, né? 17h30 às 18h30. E aos sábados e domingos, de 16 horas às 17 horas. jitsi.org / ou então digita a sala que é Deus, Jesus, Maria, e você estará conosco, participando conosco aqui juntinhos. Sejam bem-vindos, tá? Vamos ao estudo de hoje. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Aí que nós vamos entender por que bem e mal sofrer, bem-aventurados os aflitos, porque terão, nós vamos ver, o reino dos céus, né? Pertence a isso. Vamos entender essa mensagem de hoje. Se Deus quiser, nós vamos entender. Tá? Então vamos, o número 18, e vamos à leitura com nossa querida Sandra Hermani. Seja bem-vinda, Quitéria, todos. Vamos fazer a oração? Vamos. Quer fazer? Não. Ainda não? Ainda não. Então vamos fazer a oração. Jesus amado, nós estamos aqui, mais uma vez, firmes e fortes com o Senhor, buscando compreender melhor essas leis que nos regem, que foi o nosso Pai, nosso Deus que criou. Elas estão em nós, fomos criados, fomos banhados na criação com todas essas leis. O que precisamos é agora compreendê-las e respeitá-las, porque se não as respeitarmos por bem, será com força, será pelas forças naturais que existem, que Deus criou. E aí haverá prantos e ranger de dentes. Melhor para nós se compreendermos-las, que já se é mais fácil, tendo o Senhor que veio aqui na Terra há 2000 anos e nos deu todos os exemplos possíveis e imagináveis, e nos concedeu ainda, através de ti, Jesus, na promessa que fizeste, o Consolador prometido, que hoje é a doutrina espírita, que são as vozes dos espíritos iluminados, com muito conhecimento, muito amor no coração, com todas as ternuras, espíritos puros, muitos, muitos por bem, trouxeram essa doutrina para nós, respondendo às perguntas que Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, inquiriu a eles. Então, graças a ti, Jesus, nós temos hoje um caminho com melhor recursos, com melhores discernimentos, esclarecimentos para seguirmos e continuarmos nossa jornada. Porque Deus nos criou e Ele quer que sejamos felizes. E para isso, temos que estudar. Temos que entender Deus. Temos que aprender essas leis e respeitá-las. Se não respeitarmos-las de um jeito, vamos respeitá-las de outro. Bem melhor que seja com Deus, com fé,
com coragem, com muito amor no coração. Então, Jesus, nós te agradecemos a presença. Abençoa a nossa querida diretora desses trabalhos, Irmã Angélica, junto Bezerra de Menezes, que nos ajuda. Temos muita certeza disso, muitos espíritos amigos. Abençoa todos eles. Ilumina. Graças a Deus eles já conseguiram e agora estão nos incentivando a andar com coragem, com fé. Em teu nome, Jesus, em nome de nosso Pai e de todos citados, damos por iniciado mais um estudo da doutrina espírita aqui neste lar. Muita paz. Pois bem, vamos lá. Vamos lá. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 18. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus é para eles, não se referia de um modo geral aos que sofrem, porque todos aqueles que estão na terra sofrem, quer estejam num trono ou na indigência. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que são somente as provas bem duras que os podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus recusa-vos consolações, porque vos falta a coragem. A prece é um apoio para a alma, mas não é suficiente. É necessário que seja baseada numa fé viva, na bondade de Deus. Já vos foi dito, muitas vezes, que ele não colocará um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será mais reconfortante, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas esta recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado para o combate não fica contente, porque o repouso no campo não lhe faculta nenhuma ascensão. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueça e a vossa alma entorpeça. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Esta luta não é a batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que se mantém firme diante do inimigo poderá fraquejar nas tenazes de uma pena moral. O homem não obtém nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus reserva-lhes coroas em um lugar glorioso. Quando vos acontecer um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de pô-la em segundo plano, e quando houverdes consigo dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos, cheios de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode então entender-se da seguinte forma: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão o cêntuplo da alegria que lhe falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Harvard, 1863. Ok. Então, graças a Deus, nós temos essa oportunidade com uma mensagem dessa de tanta ilustração, assim, tão rica, tão profunda e ao mesmo tempo tão simples de entendimento. Interessante, né? A primeira coisa que nós devemos parar aqui para pensar é: Deus existe ou Deus não existe? Porque se Deus não existir para você, isso aqui não vai lhe servir em nada, não é verdade? Você acha que quem lhe criou foi seus pais? Quem criou você, espírito, foi seus pais? Porque nem o corpo nossos pais sabem fazer. Se nós já tivemos filhos, nós mesmos poderemos responder que nós não criamos os nossos filhos.
Nós não fizemos aquele corpinho. Cedemos o material. Então, o espírito que está dentro daquele corpinho, quem criou? Deus. Só pode ser Deus. Se você não acredita que Deus existe, dê uma olhadinha ao espelho. Não custa nada se olhar ao espelho. Olhe para você nos seus detalhes. Seu cabelo, seus olhos, suas marcas de expressão. Se for o caso, o corpo inteiro. E os órgãos que você tem. Quem os fez? E o seu coração? Será que foi o acaso? Quem nos traz essas mensagens são os espíritos. Aqui no caso, Lacordaire, de Havre. E esse espírito, ele está aqui nos mostrando como é o porquê que nós estamos aqui na Terra. Interessante. Se nós buscarmos compreender Deus, termos fé nele, e diante das nossas tribulações, que elas vão existir, ninguém escapa a isso. Vamos ter que entender quando elas nos chegam. Entender, aceitar. E passar por elas de uma forma tranquila, com fé, não é? Como é que pode? O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Estamos envelhecendo. Ou quem é jovem ainda não está envelhecendo. Certamente vai envelhecer. Se chegar lá também, né? Não se sabe se ele chega. Mas certamente ele é um espírito e ele tem um criador chamado Deus. Quer querer ele ou não. Se ele não admitir esse Deus hoje, um dia ele admitirá. E não adiantará. Será assim mesmo. As leis que Deus criou, elas têm forças para nos expressar a bondade dele e nos levar, se for o caso, nos empurrões, aos chicotes, com dores, com câncer, cegos, mudos. Onde entra a resignação, né? A paciência. E sempre quando nos acontece os entreveros do nosso caminhada, da nossa caminhada, agradecer, por isso que tem aquelas mensagens, Chico, né? Agradeça sempre que vier algo de ruim, porque é para o seu crescimento, é para o seu aperfeiçoamento. É difícil, né? Desentender assim, mas com o aprendizado vai se compreendendo de passar. Quando tem aquelas coisas que tu te acha injustiçada, aí vem aquela cólera, tu quer a vingança. Então, por tudo isso, passar com muita paciência e resignação, mesmo uma doença grave. Perda de entes queridos, Exato. pessoas amadas, pessoas que foram antes mesmo de aproveitar um pouco aqui na Terra, aproveitar um pouquinho na Terra aqui, o negócio é sério, aqui é trabalho. Porque se a gente quiser um mar de rosas, não vai ser aqui, né? E aí vamos entender. Nessa mensagem aqui, logo no início, assim, quando Cristo disse, que foi Jesus que disse, né? Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Os aflitos. Aí diz, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra. Olha, esse globo aqui eu não trouxe ele por acaso, não. Aqui nós estamos dentro dessa bolha, aqui, ó. Nós estamos aqui dentro. O Brasil está mais ou menos aqui. Nós temos o Brasil, aí nós temos a África, o continente africano, aí aqui a Portugal, Espanha, França, Suíça, e vai-se embora os outros países, né? China, Japão do outro lado, e essa confusão todinha. Nós estamos dentro de uma bolha aqui, como essa. Se nós pudéssemos ir fora do planeta Terra, nós iríamos ver isso. Provavelmente nós não iríamos ver os continentes, a não ser que tivéssemos condições de vê-los. Mas olha, todos nós estamos dentro desse planeta aqui. Todos. Envolvidos por uma bolha de ar que nos dá condições de respirar. Porque os nossos órgãos precisam disso. Quem criou isso? Quem criou esse sistema? O acaso? Uma explosão? Santa paciência, né? Santa ignorância. Esses, assim, são tão ignorantes como acreditar que a Terra é plana. Já imaginou que absurdo? A Terra é plana. Então o mar transbordaria. Não tem lógica nenhuma, o mar não transborda.
Então imagine, nós estamos dentro desse planeta, entendam bem. Aí ele diz aqui na frase: não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Todos. Todos. Até Jesus sofreu, sem merecer. Mas ele sabia que tinha que entrar para dar o exemplo, como os pais têm que dar o exemplo dentro de casa. Hã? Sim, entrou para dar o exemplo, né? Sofreu para mostrar com a resignação, com a paciência, com o amor, que tudo passa. E nós estamos aqui dentro, ó, e Deus está nos mostrando, ó, vocês estão aqui dentro, reencarnaram, então vocês vão ter recompensa. Mas não pense que essa recompensa, se vocês ficarem amuados, né? Ficarem revoltados, não vou mais para frente, não, vou ficar aqui agora, feito criancinha, criança pirrenta, né? Como diz esse nome, eu acho que é isso mesmo, né? Aquela criancinha mal educada, aquela criancinha que não vou. Nas leis de Deus, brinque não. Nós iremos. E ele diz nessa frase aí, ó, nessa que nós estamos agora aqui falando, né? Ele diz, cadê? Todos que estão na terra sofrem. O desânimo é uma falta. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Então você não vai ter consolação se lhe faltar coragem. Fica aquela criancinha que fica, não vou ficar aqui, não, tô sofrendo tanto, tô com peninha e fica morrendo de peninha. Só pior para ela. É um umbral certinho. Com ela querendo ou não, ela com certeza vai para o umbral. Essas paradas difíceis lá. Os espíritos vêm nos dizer, Deus colocou todos nós estamos aqui na Terra, aqui, ó, porque Ele quer que nós cresçamos. Como é que nós vamos crescer? Reencarnando. E Ele diz aqui, todos que estão aqui dentro, ricos, pobres, paupérrimos, sofrem. Todos. Tem gente que diz, não, o rico não sofre, não. Não sofre o quê, meu filho? Você que não tem ideia. Você não convive com eles, né? Aqui na Somália, ó, nesse paísinho aqui tão pequenininho, aqui, a pobreza aqui é bronca. Imagina aqui, né? Dá pra ver, não. Dá pra ver, não, é? Bom. Ó, aí, ó, Somália aí, ó. Olha aí, ó, Somália. Somalita em francês. Então, é um lugar onde muitas vezes sai a reportagem, como tem na África, nem no continente africano, crianças que as moscas, coitadinhos, estão comendo e as moscas estão lambendo os beiços dela enquanto elas comem. Minha gente, coragem. Porque Deus criou a todos nós e esse sofrer, quem não sabe, é para o bem nosso. Interessante, mas é verdade. Se nós observarmos bem na natureza, no nosso dia a dia, uma dor de dente faz com que sejamos muito incomodados, porque a matéria grita, a matéria ela se machuca e os sinais vão para o cérebro. E quem controla esse cérebro sou eu. Então a dor vem virada e ela está dizendo, o que é que está vendo aqui? Me ajuda aqui. Dá um jeitinho aí, o cara vai ter que ir pro dentista. E se ele ficar em casa sem fazer nada, é pior, ele não aguentará. Ele tem que sair de casa, ninguém vai por ele. E nas leis divinas, o que Deus fez é exatamente que nós busquemos o conforto nele, porque ele nos criou simples e ignorantes, graças agora nós estamos com facilidade muito grande de raciocínio. Nós estamos banhados por uma tecnologia maravilhosa. Mas muito cuidado nessa tecnologia, tem muita gente aí, ó, no Facebook exibindo mensagens, imagens que estão felizes e nós não sabemos a verdade. Às vezes aquilo nos causa uma certa angústia, porque elas estão bem e nós não estamos. Inveja. Aí estamos com inveja. E às vezes essas pessoas estejam sofrendo muito. Só foi para tirar uma foto, botou uma roupa
se produziu todinha só para tirar uma foto, ou fazer um pequeno vídeo, uns gestinhos, e depois volta a tristeza dela. Então, muita coragem, porque muitos poderão se exibir, estarão simplesmente tentando nos ludibriar. Mas, lógico, ela passando isso, a vontade nossa também é de querer estar como ela, se é que ela esteja bem. E se ela não estiver bem, é uma lei divina. Deus não vai consolar ela se ela não se esforçar. Se ela parar para reclamar, como diz essa parte aqui, o desânimo é uma falta, Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então, o desânimo é uma falta. Desanimar. Estamos indo para algum lugar, o que é que acontece? Nessa plataforma aqui, nessa mensagem, melhor dizendo assim, o que nos acontece quando bate o desânimo? Se não recorrermos à oração, vamos nos aprofundando dentro dele. E vamos nos aprofundando e terminamos sendo envolvidos, como nós já vimos, por espíritos que desejam a nossa derrota. Porque eles também já foram derrotados. Tem inveja. E outros porque são impuros. Eles ainda não passaram por essas partes que nós estamos. Eles estão lá e o desejo é fazer maldade. São bárbaros. Espíritos que desejam mesmo ir contra o bem. Aí eles vêm e aumentam mais a nossa frequência. O que acontecerá, que pode acontecer, uma depressão muito aguda e a pessoa não aguentar tanto aperreio no juízo e faz o que, Sandra? Suicida. Ela se suicida. Ela tenta o pulso, ela tenta o enforcamento, o envenenamento. Então, falta de coragem, né? Falta de coragem, porque tem que ter coragem. Deus nos colocou aqui para isso. Não adianta, se você for para qualquer lugar aqui nesse planeta, para onde você for, para ir para qualquer família, vá para um lugar bem rico, se você tiver chance, você vai ver lá como é difícil a vida deles. E você vai ver que aquele que... lugarzinho simplesinho lá, uma senhorazinha com suas panelinhas de barro, provavelmente, a de fritar ovos, bem feinha, toda enrugada, mas ela frita o seu ovinho ali dentro, assa sua carninha, faz sua comida. Lá ela viva mais feliz do que ele no reino dela. Essa pessoa rica. Ela encontra paz, momentos felizes, tranquilo. E Deus ele não está se interessando se fulano está rico, se fulano é pobre. Isso para ele é opção, nós já sabemos, o Espírito pede. Aí o Espírito tem que resolver problemas dele. Aí quais são os problemas que o Espírito tem que resolver? Ele precisa ter coragem para seguir, é verdade, o caminho. Para quê? Porque em momentos tão simples, nós perdemos a paciência. E aí nós vamos tropeçando, perdemos de novo, por besteira, a paciência. Isso vai causando o quê? Uma certa influência ruim, energética, né? Em nós. Essas vibrações não são boas. Coisa simples. Estamos usando o WhatsApp ou Facebook, vamos digitar uma mensagem. Digitamos o A e sai um S. Digitamos de novo o A, sai um D. Digitamos o A, sai um F. Mas não sai o A. E a gente, de repente, começa a perder a paciência. Porque, para nós, o mais prático era o que nós pensássemos já fosse digitado. Poderemos chegar a isso ainda. Mas a tecnologia nos requer que digitamos, apertemos. O nosso dedo é maior do que a teclazinha no celular, erraremos com mais facilidade. E muitas vezes perdemos a paciência com uma simples bobagem como essa. Isso já vai nos magoando. Pode acontecer que outros probleminhas dentro de casa, perdemos a paciência e estouramos. E Deus nos trouxe para cá para nós aprendermos. Nós temos que ter paciência uns com os outros. Nós vamos ver isso aqui, está aqui.
Eu já não me lembro que parte está aqui, mas nós fomos encontrar isso aqui dentro desse texto. Quando vos acontecer, é isso que tu quer? Quando vos acontecer um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de pô-lo em segundo plano. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, Pronto. da cólera ou do desespero, dizei para vós mesmos, cheios de justa satisfação, fui o mais forte. Pois é, da cólera e do desespero. Cólera, não é? Raiva. Porque nós gostaríamos que fosse feito do nosso jeito, não é assim? E as leis de Deus é que nós respeitemos, que nós façamos ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, não é assim? Então, eu tenho que me educar. Vê como é que Deus quer. Ele quer que nós façamos caridade a nós mesmos. Como é que vamos fazer caridade a nós mesmos? Não é porque aquele erro brutal que se mete, que é a gente está sempre querendo mudar o outro. Acha que vai dar jeito na situação, que o outro vai mudar, que vai ser mais paciente, que vai ser mais... não vai ter tanta raiva, não vai ter sofrer as coisas. Mas não vais conseguir isso. A reforma é tua. Talvez com as tuas atitudes, a tua forma de agir, isso vai sendo o espelho para que a outra pessoa comece a se enxergar. Não é não? Então imagina na África essa criança que está comendo e as moscas lambendo os beicinhos da bichinha, às vezes a barriga grande, e ela nessa expiação, que isso é uma expiação, viu, gente? Que prova expiação tem aí? O espírito está passando por muitas privações e muitas humilhações. Se ela suportar tudo isso e desencarnar sem reclamar, o que é que ela vai receber do outro lado? Glórias. Lógico que vai receber glórias. Está aqui. Ela será amparada, ela será aplaudida. Bravo! Até porque somos nós que escolhemos, né? As nossas expiações, as nossas provas. De acordo com teus atos, se a reencarnação é para o aperfeiçoamento, a gente se programa e vem para passar por aquela prova. Aí exatamente entra aí a tua paciência, a tua coragem, porque quando a prova vem, como no livro, né, o Memórias do Suicida, ele teve uma vida até tranquila, mas quando ele ficou cego, uma coisa que ele já tinha feito outro passar, ele não suportou, não teve a coragem, se suicidou. E a prova foi ele quem pediu. E olha que foi que ele já estava bem mais velho, né? Porque ele teve todo um tempo para escrever livro, ficar famoso e tudo, aproveitar. Então, às vezes, o que não é muitas vezes acontece, a pessoa tem uma vida até tranquila durante muito tempo, de repente, numa velhice, vem um câncer, praticamente, que não tem cura. Aí a forma como essa pessoa vai carregar esse tempo que ela tem de convivência com esse câncer e ainda com todas as pessoas que têm à sua volta, vai ser a forma como levar isso que vai ser a prova dela, né? A coragem ou a desistência. Ou ela vai conseguir se aperfeiçoar ou ela vai estacionar. Pois bem. E olha, todos nós estamos aqui dentro deste planeta, exceto os que aqui deve ter muitos espíritos assistindo esse evangelho, muitos. Não é 2, 3, não é? São muitos assistindo, estão interessados em entender, porque eles vão mergulhar aqui, ó. Provavelmente, antes da gente voltar, eles vão mergulhar aqui. E eles querem, ó, ficar inteligente. E ainda ver como tem a justiça de Deus e a misericórdia, porque às vezes tu vens com uma programação e tu vais te aperfeiçoando de uma tal maneira que, de repente, aquela prova ou aquela expiação que tu pediste, ela vai ser amenizada. Mas não é? No caso de Patrícia, não foi isso? A Patrícia no livro, na janela, né? Ela então, realmente vai sofrer. Ou aquelas como, né? De repente pessoas sofrem um acidente, não morrem, não desencarnam, ou perdem uma perna. Quer dizer, quando sempre tudo aquilo, tudo de mal que te aconteça, agradeça, porque poderia ser pior. Não é? Bárbara e Quitéria estão assistindo pelo Facebook. Imagine Bárbara e Quitéria. Vocês duas filhas, Bárbara prestes a viver sua vida normal, Quitéria já teve Bárbara, já está uma moça, uma mulher, e vai ter que seguir em frente, e Quitéria também tem que seguir em frente. Quitéria, Deus lhe criou, Deus criou a todos nós. Nós não podemos esquecer que Deus foi quem nos criou. Então, Quitéria, você que está já em um certo nível de
de andada na existência aqui na Terra, ela está mais nova, né? Mas isso não quer dizer nada que ela está no caminho para continuar a jornada dela, como você ainda não terminou a sua, eu não terminei, nós encarnados ainda não terminamos. Então nós temos que ter coragem. Porque se nós pararmos no meio do caminho, Deus não vai nos recompensar. Nós não vamos ter, como ele colocou aqui, ó. Nós não vamos, ele já em muitas, cadê? A prece, vamos aqui. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então, se nós não temos coragem, ele não vai nos dar consolo. Temos que ter coragem. Aí é aquela coisa. Se nós não vamos pelo raciocínio, pela lógica da vida, se nós não vamos suportar tudo que nós estamos passando, porque isso é para cada um. Isso não é para o outro melhorar e eu vou ficar colado nas costas dele, não. É para mim. Até porque tu não vai, tu não tem já um outro capítulo, né? Que ninguém vai conseguir tirar uma prova de uma outra pessoa, passar a prova de outra pessoa. Pelo contrário, mas a gente pode auxiliá-la a passar pela prova. Nós estamos na Terra todos, sem exceção. Todos. Aqui, ó, a mensagem diz, é bem clara, sofrendo. Todos. Todos têm que passar por provas aqui, então não é só você, Quitéria, não é só você, Bárbara, não só é você, Rivonaldo, nem Sandra, nem eu, não é só o outro que ainda vai assistir esse evangelho, esse estudo. Todos estamos, ricos, pobres, que sejam cegos ou surdos, ou que sejam cegos e surdos, ou que sejam certos surdos e tetraplégicos. Todos estão para passar por provas. Todos têm que aprender, todos têm que respeitar as leis divinas. Se não respeitar, sem consolação. Aí agrava-se os problemas. Porque as provas, elas virão. Nós temos que provar Deus. Nós temos que provar porque Ele nos criou. E Ele não nos quer ver sempre como se fosse ociosos, criancinhas, sem fazer nada. Não, Ele quer que cresçamos. Ele nos ama. Os pais mesmo ficam alegres quando os filhos estão desenvolvendo seu raciocínio, sua inteligência. Estão avançando de matéria. Nenhum pai gosta quando o filho tem que repetir a matéria. O próprio filho não gosta. Ninguém gosta de repetir. Então, num momento como esse, de sofrimento, o que é que eu devo socorrer? A quem eu devo... Como é que eu devo me agarrar para resolver isso? A prece. E essa prece tem que ser bem observada. Não adianta rezarmos 100 Pai Nosso, 300 Ave Maria, 400 Santa Maria, que aí Santa Maria é mãe de Deus, ó, não existe mãe de Deus, mas tudo bem. Não adianta se for só da boca para fora. Nós temos que fazer uma oração, é conversarmos com o nosso Pai e chorarmos se formos precisos. Temos que ter inteligência para conversar com Ele, com muita humildade. Porque Ele que nos criou, Ele sabe com seu amor como nos consolar se não nos falta coragem. Se não nos falta coragem, Ele vai nos consolar. Siga, meu filho. De repente, uma porta que fechou ali, Ele abre mais um bocado delas aqui, ó. É uma questão de prova, calma, passa. Está correndo risco de vida, mas passa. Passa quando chega do outro lado aí, olha para trás, poxa, que besteira eu ia fazer. Não fiz. Ou então nem pensou em fazer nada de errado e atravessou. Mas a oração por si só não é o suficiente, aqui diz. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Por quê? A bondade de Deus. Olhando para esse planeta. Aqui dentro nós temos terra, nós temos água, né? O planeta é mais composto por água. No núcleo, muito calor. Nós podemos ter uma temperatura, às vezes, maior do que a superfície do Sol. A temperatura da superfície do Sol lá dentro, no núcleo. E nós temos os diversos tipos de rochas aqui. E aí uma bolha de ar que nos alimenta. O Sol que bate neste planeta, ele está girando e não falta sol para ninguém. Como é que ele pensou em tudo isso? Ou se não foi, quem foi que fez isso? Para nós, foi Deus.
Então tu tá aqui dentro, ó. Abre teu olho que tu tá aqui dentro. Eu também estou. Eu estou agora aqui nessa partezinha, bem pertinho, né? Um pouco longe do Brasil, que aqui em cima. Aqui é a Suíça. Então, voltando aqui pro nosso Brasilzão, tô bem longe, Virgem Maria. Estamos daqui. Cadê, meu Deus? É uma enrolada, eu não consigo fazer agora. Daqui para vir pro Brasil é longe, é muito longe, é muita água. Aí ele nos deu a um país com 500 anos, menos de 500 anos, ele nos deu uma criatura que conseguiu em Paris criar um objeto que hoje nós chamamos de avião e nós podemos de um continente para outro. Que delícia! Que pai bom! Que ir de barco, de navio é coisa séria, é longe. Aí nos deu o avião, Santos Dumont, no nosso país, Brasil. Santos Dumont caiu na depressão triste porque Minas Gerais e São Paulo entraram em guerra. Aí usaram os aviões para bombardear em si. Aí ele achou ruim que a obra dele não foi para fazer isso, né? Ele vai se suicida. Depois ele virá com problemas. Próxima existência. O próprio Santos Dumont faz uma bondade. Assim é a evolução, minha gente. Esse extremo de terra tudinho, tem muita gente que, nesse exato momento, tem muita gente desencarnando aqui dentro. Agora mesmo já desencarnou um bocado. Mas você ainda não desencarnou. Sabe por que você ainda não desencarnou? Porque não é seu dia. E nem ainda foi o meu. Não sei se é o de Sandro, eu acho que ainda também não. Mas é simplesmente assim. Queiramos ou não, chegará nosso dia. Para o materialista, vai ser uma vergonha. Porque ele só acreditou nas coisas materiais. Então, ele pegou todo o tempo aqui reencarnado e investiu na faculdade dele. Aí, estudou muito. Tem 3 faculdades, 4 faculdades, 5 faculdades. Ele é o doutorzão. Não é o folgadão. O que sabe muito. O pobrezinho desencarnou e ele também desencarna. Vai olhar quem foi que cresceu. Quem suportou suas provas... chega lá tranquilo, sendo aplaudido. Mas, quem só investiu nas coisas materiais aqui, chega lá nu, sem nada. E aí, provavelmente, se ele ainda piorou a encarnação, ele pode ter usado a inteligência dele para tirar dos outros. E aí... como nós estudamos a doutrina dos Espíritos, porque são eles que nos dizem, olha, isso aí não fica esquecido nas leis divinas, não. Todos terão que reparar. Quem suportou suas provas desencarna. O nosso lar fica aqui envolvendo o planeta, fica nessa região por aqui por cima. O nosso lar, eu esqueci, não vou pegar, tu me lembra, Sanotu, para ver a altura, quantos quilômetros fica o nosso lar, em Rio de Janeiro, aqui em cima da cidade do Rio de Janeiro. Que são colônias, né? Tem muitas, em todos os países tem cidades grandes. Então, ficamos envolvendo o planeta. Lá é o nosso ambiente, lá é a nossa erraticidade, nosso país espiritual. Desencarnamos, vamos para lá. Se não reclamamos, se não paramos, se não ancoramos, se não nos faltou coragem. E se nos faltar coragem, tudo bem, foi o que você decidiu fazer. Se suicidou? Se você se suicidar, aí que é bronca. Bronca pesada. Porque nas leis de Deus ninguém vai escapar. Já diz Jesus, ninguém sairá daqui enquanto não pagar o último centil. Só pode ser com muita coragem, com a fé viva em Deus, a oração nesses momentos difíceis que nos chega, porque temos que dizer a Deus, olha, Zeus 5 vezes 5, aí eu digo 25, 4 vezes 8, aí eu 32,
Então eu estou aprendendo. Vai chegar um momento que eu tenho que fazer uma prova para Deus. Eu tenho que provar isso para Ele. O que eu conheço da vida de Deus, Nossa Senhora, todos esses espíritos que nós rogamos orações, Ele quer que nós tenhamos conhecimento desse nosso Pai e façamos o nosso caminho como Jesus nos ensinou. Temos que ter fé. Ele diz que uma fé transporta a montanha. Isso é uma parábola. Então, que fé que transporta a montanha? A fé não vai arrancar uma montanha que é muito pesada, não vai. É nossos problemas. Eles não chegam. Ele chega ao rico e chega ao pobre. Ele chega ao cego e chega ao aleijado. Já não basta ser cego e ainda tem que provar? Já não basta ser aleijado e ainda tem que provar? Ou tetraplégico? Já não basta ter câncer e ainda tem que provar, tem que espiar? Já imaginou? Agora, para que tanto sofrimento? Quem sofre tudo isso foi, infelizmente, esses que eles não aplicaram aqui, faltou coragem. Deus não consola porque o cara parou com raiva, ele se irritou com Deus, ou ele deixou perder a fé de Deus, em Deus. O que vai acontecer? Ele não vai ligar para o que Jesus falou. Então, minha filha, meu filho, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se ele não for por bem, ele vai como? Vamos buscar uma solução para ele? Deus não criou isso aqui? Ou isso aqui é mentira? Nosso planetinha é pequeno, viu? É o terceiro mais próximo do Sol. Mas todos eles têm vida. Todos. A matéria orgânica é diferente. Cada órgão tem sua matéria para cada um que vai encarnar naquele planeta. Pode estar mais próximo do Sol, não vai se queimar. O espírito, a matéria dele com certeza é diferente. Os espíritos já adiantaram isso. Estão há milhões de anos-luz na frente da ciência nossa. Os espíritos. Como eles dizem. E logo em breve nós vamos ter um planeta de regeneração e nós vamos ter visitas aqui na Terra dos nossos vizinhos. Não é ótimo? Porque o do plano espiritual que está aqui envolvendo o planeta já nos visita. Nossa querida amiga Patrícia, ela pode vir aqui e nós não a vermos. Você se desencarnar, virá e vai tentar falar e vão dizer, não, minha filha, você teve tempo quando estava lá na Terra, agora tem que deixar eles provarem a fé deles. Então o que é que eu faço? Estimulá-los ao raciocínio, a suportarem suas provas, porque ninguém vai ter as provas dele. Como disse Sandra, como ela já leu, está ficando esperta, se você tem um atributo, uma bondade, uma coisa que você conseguiu, você não transfere para ninguém isso. É seu. Ninguém rouba. É inviolável. É do espírito. Então, é aquela mesma coisa. Um espírito mentiroso, ele não consegue passar a mentira dele para outro. Ele pode envolver essa criatura, estimulá-la, até que ela entre na vibração dele e ser mentirosa. Do mesmo jeito dos espíritos bons, orientados, eles vão trazer boas vibrações para que nós nos orientemos. Vê se não é mais justo? Nossos pais envelheceram, o pai da Sandra já foi, o marido da Quitéria já foi, meu grande amigo. E um dia nós iremos. Isso é uma realidade. Isso não é fantasia, não. Aí, dor de cabeça é para todo mundo. Problemas, provas, solução, oração, prece. Mas não basta só prece. Temos que acreditar que Deus é bom. E é verdade, Deus é bom. Basta olhar. Como Deus não é bom? Alguém que esteja aí do outro lado, prove que Deus não é bom. Prove. Você não vai encontrar nada que incrimine Deus. Isso eu lhe desafio. Você não vai encontrar nada que incrimine Deus. Nada. E ainda a mais importante, o que ele criou, ninguém destrói. Pronto. Digamos que se os que estão aqui, os que representam países, continentes,
resolvesse bombardear, poderia acabar com as partes, outras não. E se Deus não quisesse, não faria. Mas se é para nós, vai servir de lição, então sirvam-se, até enquanto Ele permita. Deus é muito bom conosco. Então Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Então não vamos faltar coragem, vamos seguir em frente, que Deus nos ama. Deus não quer que soframos. O problema é nosso. Temos que aprender, temos que temos que ter uma fé viva com Deus. E aí a oração é um bom caminho, é excelente, mas é preciso que acreditemos que nessa oração a fé tem que estar viva com Deus, fé viva mesmo. O militar, quando vai à guerra, não é, Bárbara? Quitéria, Rivonaldo Francisco. Então, o militar, quando vai à guerra, aqueles que entram na luta e se voltarem vivos, mesmo mutilado, se eles voltarem para o seu país, eles serão recompensados por medalhas. Não, Sandra? Eles vão receber honrarias. Então, os soldados que ficarem sem terem ido para a luta não vão receber. Então, eles gostariam de ir para receber. Deus nos envia para cá comparado aos soldados, mas Ele não quer que nós matemos ninguém. Porque isso não resolve, isso só complica nós. Nós temos que nos suportar. Aí Jesus vem, nós temos que nos amar. É bronca? Eu só posso amar alguém se eu me amo. Não tenho como amar ninguém se eu não me amar. Se eu não amar a mim, eu não consigo amar ninguém. E eu só posso amar a mim crendo em Deus. Não tem como eu me amar sem crer em Deus. Ter fé nele. Então esse planeta gira enquanto nós aqui dentro estamos, ó. Ele gira todo dia. É um dia que se passa. E aí em torno do Sol virando. E o Sol na galáxia. Há milhares e milhares de anos para dar uma volta na galáxia. Vixe, mas é muito tempo. E aí, ó, é desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando. Deus nos deu a vida, já não é o suficiente. Vamos em frente. Porque, olha, como na oração de Divaldo Pereira Franco, ele diz, né? Que é aquele que é cego hoje, dê graças por não estar vendo, e foi ele realmente que pediu para vir cego, é verdade? Se ele teve essa oportunidade de escolher, foi ele. Se ele não foi ele que escolheu, fora dado a ele por conta de coisas que ele fez no passado. Vem se enxergar, para numa próxima vida enxergar. Porque ele serviu de instrumento de maldade para o próprio espírito. Então, possivelmente ele vai continuar fazendo. Então, me ajuda aqui. Como é que eu faço? Aí os espíritos explicam reencarnação dessa forma. A engenharia, o ministério da reencarnação. É toda uma conversa, um diálogo para mostrar para o espírito porque isso vai ajudar ele. Nós escolhemos as provas. Tudo bem, eu escolhi as provas, mas eu não me lembro de minhas provas. Graças a Deus, meu filho, você não se lembra. Você só vai se lembrar das suas provas naqueles pontos picos, né? Naqueles momentos mais difíceis. Por exemplo, aqui quando chegam as aflições. É o que uma aflição, digamos, um filho que partiu, ou o marido que deixou por outra, ou a mulher que deixou o marido por outro, ou a mulher que deixou o marido por outra, ou vice-versa, o marido que deixou a mulher por outro. Hoje nós sabemos que é possível. Sempre foi possível, na verdade. E sempre existiu. Não vamos ser hipócritas. E sempre existiu. A história está aí cheia. Então, hoje, com mais naturalidade, nós estamos começando a aceitar os outros irmãos que eram excluídos. As mulheres sempre foram sofridas, os homens com seu machismo. Imagina a mulher suportar ser oprimida pelos homens. A mulher
ser simplesmente um objeto na mão de um homem. Absurdo, não é? Absurdo. Sustentar isso, aguentar isso. Mas quem venceu, aplausos. Hoje a mulher tem direitos. Mas nem em todos os países. E precisamos nós compreendermos a mensagem de Jesus com o nosso querido Pai. Porque o nosso fardo, que Deus nos criou com muito amor, Deus ama a todos nós, a todos. Nenhum é esquecido. Nenhum de nós. Ninguém acredite que Deus esqueceu algum de nós. Nunca esqueceu nenhum. Mas, meu irmão, quem esqueceu é aquele miserável lá que sofre, morre de fome. Meu filho, você ainda não entendeu. Ali tem muita coragem de passar por essas provas. Se você compreendesse lá como foi que escolheu isso aqui, como é que foi feito para ele vir assim, quando ele voltar, você não sabe o quanto ele vai ser recompensado e aplaudido. Você escolheu o quê? Viu o quê? E se formou em engenharia, tem seu lar lindo, sua família, ele escolheu diferente. Cuidado, que para você o que pode estar muito bem hoje, e para ele estar ruim, depois está muito bem para ele e para você estar lá, provavelmente naquele mesmo pisadinha. É onde diz, quanto mais opulenta será a prova, quanto mais difícil será a prova, maior será a recompensa que teremos. Maria Teresa de Calcutá, quando desencarnou, ao invés de... Olha, Maria Teresa de Calcutá, quando desencarnou, ao invés de sofrer no corpo que ela estava, aquele corpinho pequenininho, que ninguém dava quase nada por nada, foi mais ou menos assim, ó, o corpo caindo e ela já andando no mundo espiritual, tranquila. Sem nenhum problema. Maria Teresa de Calcutá. Já foi diferente para Chico. Chico foi ficando velhinho, ficando velhinho, coitado. Terminou na cadeira de roda e lá depois também foi, mas tranquilo. Mas Madre foi trabalhando, andando. De repente, vem a minha filha. Vê como é que é. E ela atraiu confianças de muita gente, de muitas autoridades. E a princesa Daiane, ela vai ser amparada por Maria Teresa de Calcutá. Quando ela desencarna, diz, e a princesa Daiane? Aí está em tal canto, ela quer visitá-la. E ela vai visitar ela. Imediatamente ela quer visitá-la. Por quê? Porque ela tem moral, ela trabalhou por bem aqui. Então desencarnou, fez suas provas, passou por tudo, ajudando sempre, com as maiores dificuldades, ajudando, trabalhando. Recompensa, minha filha. Quer ir para onde? Tem todo direito. As portas são abertas, vai lá visitá-la. Aí ela vai dizer a Daiane, Daiane, agora você pode fazer parte do nosso convento. Aí que é bom. Então, bem-aventurados os aflitos podem então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Você não está provando nada aqui para o seu filho, nem para sua filha. Você não está sofrendo de graça aqui, não. Isso são provas. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e submissão. Nós não somos, nunca vamos ser maior do que Deus, muito menos maior do que Jesus. Então, sua submissão à vontade de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou e que ama a todos. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor virá o repouso. Aí vamos entender em Fátima, Nossa Senhora apareceu para as 3 crianças e elas queriam ser felizes. 3 crianças. Eu não me lembro a idade delas, mas eu acho que era por aí, 13, 14 anos, não, Sandra? Eu acho que era por aí, mais ou menos. Eu já vou pesquisar isso aí, mas eram crianças. E o que acontece? Ou era bem menos. Elas queriam ser felizes. Nossa Senhora vai dizer, darei a felicidade a vocês, mas não vai ser possível aqui dentro. Aí, porque aqui todos sofrem.
Ela sabia disso. Não dá para dar aqui não, minha filha. Porque aqui tem muito sofrimento. Mas quando vocês voltarem, eu dou. Eu garanto a vocês felicidade. Aí aqui diz assim: porque depois do labor virá o repouso. Simão Pedro, quando desencarnou, Jesus o recebeu. Vem, Pedro. Homem de pedra, né? Firme. Embora tenha negado Jesus, mas foi um homem de honra. Homem forte, decidido. Quando desencarnou, Jesus disse: Pedro, já preparei aqui muitas coisas para você, ó. Repousa agora. Aí Jesus vai saindo. Aí Pedro diz: mas Jesus, tu vais para onde? Aí Jesus diz: Pedro, você já me conhece. Eu tenho que voltar para ajudar. Tem muita gente sofrendo. Aí Pedro diz: mas eu vou repousar. Você repousa, meu filho. Preparei para você. Aí Pedro diz: Jesus, eu vou contigo. Aí ele: vem, Pedro. Deixa a terra, já está voltando de novo para trabalhar. Meu Deus. Meu Deus. Que tanta fé e bondade por nós. Quando é que nós vamos acordar? Temos que acordar, minha gente. Se nós não formos acordar assim, será com a dor. Com muita dor. Mas para que dor? Para que sofrer tanto para acordar? Vamos acordar sem precisar tanta dor? Vamos provar. Baixou uma tristeza, uma depressão? É um sintoma de depressão? Oração. Viva, com fé em Deus. Uma oração mesmo de coração. Vai para o espelho, conversa com Deus. Chora. Toma um banho. Vibra positivo. Escuta os cantos dos pássaros. Vê o estalido das plantas. As flores de manhã, elas falam. Vamos entender. É assim que Deus nos quer. Então, quando desencarnarmos, seremos merecedores de bem sofrer. Porque quem não serve para servir, o que ele está fazendo aqui? E nós só podemos servir transformando o nosso interior. Não é o fulano que tem que melhorar, sou eu. Sou eu que tenho que suportar. Sou eu que tenho que evitar comentar sobre a maldade do outro. Eu tenho que evitar isso, porque isso é veneno para mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar, agradecendo a todos. Yuri Andrade, Francisco, que também chegou aqui no Face, e outros. Vamos conversar, vamos nos entregar a Deus de coração e buscarmos ajudar-nos. Porque se nós não fizermos por nós, ninguém vai fazer. É simples. Eu tenho que fazer para mim. Porque a minha casa é um templo. Foi o meu pai que criou. Se eu não tenho amor comigo, como é que eu vou viver sem amor? Eu vou estar sempre de mau humor, passando coisas ruins para os outros. Não, bora parar com isso. Nós temos que nos reformar. Então vamos à oração, queridos amigos. Oremos. Deus de infinita bondade e misericórdia, o Senhor que tem tanto amor por nós e que nos ajuda de tantas as formas. São de todos os meios, com a natureza, com o mundo micro, macro, com nós que manipulamos esses órgãos no nosso corpo, com esses espíritos que não vemos que estão conosco, com outros que nos perturbam, mas que a oração, a perseverança, a confiança em Deus, a coragem, poderemos seguir o caminho com nosso Pai. Porque Jesus, o Senhor que é o nosso irmão, que já conseguiu se livrar de muitas encarnações, veio para cá sofrer para nos dar orientação. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos.
Obrigado aos espíritos que trouxeram a doutrina espírita, com outros que nos perturbam, mas que a oração, a perseverança, a confiança em Deus, a coragem, poderemos seguir o caminho com nosso Pai. Porque Jesus, o Senhor que é o nosso irmão, que já conseguiu se livrar de muitas encarnações, veio para cá sofrer para nos dar orientação. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos. Obrigado aos espíritos que trouxeram a doutrina espírita. Hipólito Leão deles Arribaí. Obrigado pelas perguntas. Que Deus, em sua infinita bondade e amor, aonde Ele estiver conosco, ou em qualquer lugar, possa transmitir a cada um dos seus filhos muita fé, muita coragem, muita prosperidade espiritual. Porque aqui nós estamos nesta bolha para aprender. E temos que provar, e temos que vencer. Não adianta. Não será diferente para ninguém. Ninguém é especial. Sejamos fortes e corajosos, como Jesus foi. Não meçam que Jesus já tinha muita luz. Meçam que vocês foram criados por Deus, que são luz. Nós somos filhos de Deus. E Ele está conosco. E não nos falta. Queridos irmãos, para esses irmãos que estão aqui doentes, nos seus lares, que possam ser recuperados, aqueles espíritos que estejam aí debandados, sofrendo, possam ser alojados para o nosso lar, deslocados e serem ajudados para as colônias que eles mereçam estar, e que eles possam ser tratados, que eles possam ser amparados e protegidos. E para aqueles que queiram a maldade, que Deus nos inspire para o bem, que nós possamos vibrar também na esperança de que eles acordem com o nosso acordar que estamos fazendo. Que esse querido Jesus, como já fora citado, possa penetrar nos nossos corações e nos ajudar a transformar a nós mesmos, que precisamos e somos necessitados, carentes de evolução moral. Que a paz de Deus esteja conosco, hoje e agora e sempre. Muita paz, irmãos. Obrigado, gente. Obrigado aqui ao Face, né? Francisco, Yuri, Andrade, Rivonaldo, Quitéria, Bárbara, todos, tá? Um abraço.